Estamos começando mais um programa, vamos juntos, falando de assuntos que você precisa saber. Hoje, dia 11 de janeiro de 2021, estamos caminhando dentro do portal do século XXI, analisando, prestando atenção, observando tudo o que acontece à nossa volta. E começa o programa falando sobre um alerta feito pelo Fórum Internacional da Economia que acontece uma vez por ano na cidade de Davos, na Suíça. Olha só o que é que eles estão dizendo, que este ano o planeta Terra será atacado, completamente invadido. Um ataque cibernético irá destruir todos os computadores, celulares e notebooks existentes no mundo. Esse é o alerta que está acontecendo. Mas vamos prestar muita atenção, porque eles dizem que estes vírus que destruirão os computadores, celulares e notebooks virão por meio de um aplicativo popular. Portanto, precisamos prestar muita atenção ao que colocamos no nosso celular, de onde vem o que colocamos no nosso celular, o que serve aquilo, para que presta, será que trará algum prejuízo, trará algum benefício para nós? Temos que prestar muita atenção nisso. E é interessante de notar que este mesmo fórum que está fazendo esse alerta agora, o ano passado fez o alerta para a chegada do vírus. Fez o alerta dizendo que seríamos invadidos por um ataque de vírus que iria minar a saúde de muita gente, abalaria a economia no planeta, e hoje nós estamos dentro dessa pandemia. Estamos vivendo uma situação que infelizmente já levou a vida de muitas pessoas, muitos já morreram, continuam morrendo, e é uma realidade que está aí presente junto conosco, e nós precisamos entender cada vez melhor essas situações. Temos que analisar, temos que olhar, temos que refletir em tudo. Mas a questão que nós estávamos abordando no nosso programa, tanto no programa passado, que é linkado com esse também, por causa das mortes que já aconteceram, a morte não foi programada para fazer parte da vida. As pessoas não gostam de morrer, as pessoas não querem morrer. Todos, se podem, fogem da morte. Agora estão buscando a fuga da morte por meio da vacina. Então a vacina seria o antídoto que iria fazer com que as pessoas não viessem à morte quando contraísse o vírus? Essa é a interrogação. Essa é a pergunta que se faz. Mas por que as pessoas não falam sobre a morte? Por que elas não gostam de debater esse assunto? Não gostam de falar sobre ele? Na realidade, é realmente um tabu. Tabu é aquilo que existe, que pega todo mundo, mas que ninguém costuma falar. Você não vai encontrar as pessoas num barzinho tomando cerveja, tomando um chopp e batendo um papo e conversando sobre a morte. A maioria não faz isso. Ou numa festa, num churrasco, em alguma reunião de amigos, em algum lugar, as pessoas reunidas, se alimentando e falando sobre a morte. Não, as pessoas não fazem isso. Ninguém imagina que um dia vai estar num cemitério, que um dia vai estar sendo sepultado, que um dia vai estar com o seu tempo de vida sendo limitado. As pessoas não imaginam, ou imaginam, mas não comentam. Alguns dizem assim, um ditado popular: a coisa mais certa na vida é a morte. Porque todos sabem que vão morrer, mas ninguém sabe com clareza para onde é que vai. E é este o questionamento, um destes questionamentos que fazemos durante ao longo dos programas. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos? Quando deixamos essa terra, para onde é que vamos? A forma de deixar esta terra, na maior parte das vezes, é por meio da morte. Já existem alguns relatos de pessoas que saíram da terra sem passar pela morte. Mas como é que se explica isso? O que é que isso significa? O que é a morte? A morte não foi programada para fazer parte da vida humana e nem para fazer parte da vida. A morte entrou no planeta Terra como um intruso. Ela não faz parte daqui. Ela não é daqui. Mas como entender melhor isso? Bem, vamos analisar então os relatos. No mesmo livro do Gênesis,
que fala sobre a origem da raça humana, como os seres foram criados pelos seres celestiais, a imagem e semelhança do Criador. Este homem, com cabeça, tronco e membros, a imagem do Criador, no poder de fazer, no poder de ser parecido, de ser semelhante, e a semelhança com o Criador, no poder de construir e de destruir as coisas. Este é o único animal no planeta que tem essa capacidade. Nenhum outro animal chegaria perto dessa semelhança com o Criador. É interessante de notar tudo isso, observar tudo isso e ver que o livro do Gênesis, quando fala a respeito da criação do ser humano, ele mostra claramente que o homem foi feito um boneco de barro, como relatado no livro do Gênesis, está escrito assim, e que o fôlego de vida foi soprado nas narinas do ser humano. Só desse momento em diante do sopro de vida do Criador do universo, o ser humano passa a ser uma alma vivente, passa a ter vida. Aí o que acontece? Depois desse momento, o Criador coloca no jardim do Éden uma árvore com frutas. Frutas proibidas, o ser humano não poderia nem tocar naquela árvore. O relato diz que ele poderia comer de todas as frutas que existiam no jardim, menos a fruta que estava no meio do jardim. Aquela árvore não era permitido nem tocar. E o Criador ainda avisa, no dia em que dela tocar, certamente morrerão. Estas são as palavras do Criador. Certamente morrerão. Aí aparece um tentador que fala ao contrário. Ele diz, não, é que o Criador sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Até então o ser humano conhecia somente o bem, mas o mal ele não conhecia. Não tinha ideia do que era o mal, mas ele sabia, superficialmente, que o mal não era bom, pelo que dizia o Criador. A dúvida surgiu quando apareceu o tentador, dizendo que o mal não era ruim, que o mal era bom, que o mal iria tornar o ser humano igual a Deus, igual ao Criador, conhecedores do bem e conhecedores do mal. Foi assim que o mal entrou no planeta. Foi assim que a morte começou a fazer parte da vida humana. Pergunto para você, qual é o maior mal da humanidade de todos os tempos? O que sempre foi mais temido pela humanidade em todos os tempos? Se você conhece alguma coisa que a humanidade temeu mais do que a morte, me comunique, pois eu não encontrei. O maior temor do ser humano, da natureza, dos animais, é com a morte. Todos eles fogem da morte. A busca pela fuga, pela existência, pela sobrevivência, é até o último segundo. O que ele puder correr, fugir, para escapar da morte, os seres vivos farão. E todos os seres vivos. O mosquito foge da morte. Um pernilongo foge da morte. Todos os animais fogem da morte. A morte entrou no planeta como um intruso realmente. Ela não faz parte daqui. E ela não deve estar em lugar algum.
Os 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis mostra claramente como foi a chegada da morte no planeta. E os 3 últimos capítulos do livro do Apocalipse mostra como a morte vai sair do planeta. Esta é uma realidade. Mas o que acontece com o ser humano quando ele deixa de existir? O relato conta que quando o ser humano deixa de respirar o ar da vida, ele volta ao pó, como era. O seu corpo se transforma em pó, como era. E o fôlego de vida que o mantinha vivo é o único que continua vivo e sobe para os céus. E lá se encontra com aquele que enviou o fôlego para cá. Existem algumas citações, algumas especulações sobre essa situação. Existem pessoas que dizem que quando o ser humano acaba com seu período de existência de vida aqui na Terra, ele reencarna numa outra pessoa. Só que esta citação da reencarnação não se encontra nas Escrituras. Mas as Escrituras falam sobre uma ressurreição, um voltar a viver novamente, mas consigo mesmo, e não em outra pessoa. Então, da onde vêm todas estas ideias? Estas ideias surgiram no Jardim do Éden, quando o tentador falou para a mulher que ela não iria morrer assim que comesse o fruto proibido. Ela realmente teve dúvidas. E algumas pessoas até afirmam que Eva comeu do fruto proibido, mas Eva não morreu. Ela continuou com vida por um período de tempo. Mas ela é eterna. Ela não tinha que perder a vida. E agora, pasmem. Toda criança, quando nasce, já começa a morrer no seu nascimento. Existem células no corpo humano que morrem e não se recompõem mais. É ali que começa a morte. Ela começa a ficar mais acentuada quando você começa a observar as mudanças no teu corpo, por meio dos seus cabelos que ficam brancos, a sua pele que fica flácida, as rugas que aparecem no seu rosto. Tudo isso vai mostrando que você está caminhando para o fim do seu período de existência. Esta é a naturalidade da vida. Tudo que vimos relatado aqui neste livro, o que é verdade e o que é mentira. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, comente com os seus amigos. Eu sou J. Brau, autor do livro Fim do Mundo, disponível na Amazon.com. Te vejo no próximo programa. Até lá.